Olá, bom dia. O câncer de mama ainda é responsável por altas taxas de mortalidade entre as mulheres. Por isso, durante o mês de outubro, diversas instituições aderem ao Outubro Rosa, uma campanha de conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Para saber mais sobre o assunto, o Diálogo Rural de hoje convidou o médico mastologista da Maternidade Januário Cico, Dr. Murilo Brito, e a coordenadora de finanças do Sinteste RN, Ana Cristina Araújo. Bom dia, doutor Murilo. Bom dia, Cristina. Bom dia. Doutor Murilo, para a gente iniciar para os nossos telespectadores, sempre é recorrente a questão do Outubro Rosa, já vem acontecendo há alguns anos, mas talvez alguma telespectador ou também um telespectador não saiba a origem do Outubro Rosa, sucintamente, para que a gente não possa perder isso para outros assuntos. E nessa criação, já vou entrando com uma segunda pergunta, e com o Outubro Rosa, aumenta a procura por exames de mastologia? Ótima pergunta. Bom dia, agradeço o convite e parabenizo o Sinteste pela iniciativa de programas educativos também, principalmente na parte tão importante que é a saúde. O Outubro Rosa foi criado nos Estados Unidos, né, devido a uma incidência elevadíssima de câncer de mama. A gente tem em torno de 300 mil novos casos por ano lá. E ele foi criado um mês de alerta às mulheres, né, para que elas se lembrassem de fazer seus exames periódicos de rotina. Então, o Outubro Rosa hoje é conhecido no mundo inteiro, que seria o mês de alerta ao diagnóstico precoce do câncer de mama. É bem interessante porque realmente a gente vê efeitos, né, dessa campanha e a gente vê o número de exames aumentarem bastante e a procura também aumenta significativamente. Então a gente está conseguindo manter, já faz uns 20 anos que já tem o Outubro Rosa, e a gente consegue realmente manter que as pessoas fiquem alertas para o diagnóstico precoce do câncer de mama. O autoexame, sempre se coloca no Outubro Rosa, a propagação que é o ato mais simples de fazer, na hora de tomar banho, o autoexame. Qual a importância das mulheres praticarem um autoexame e se há algum tipo de câncer imperceptível ao toque que necessite fazer outros exames? O autoexame, ele é barato, é fácil de fazer, você pode fazer em qualquer lugar e ele tem sua importância. Na realidade, o que a gente busca é fazer um diagnóstico subclínico, ou seja, de lesões que ainda não estão sentidas pela paciente, não estão palpáveis, né? Então, a gente diz sempre à paciente que nunca deixe de fazer a mamografia ou uma ultrassom também, porque esses exames é que vão trazer o diagnóstico precoce das doenças. Mas o autoexame tem muita importância, deve ser feito mensalmente, principalmente depois do período pré-menstrual. Depois do período menstrual, que diga que a mama vai estar menos inchada, menos edemaciada, então fica mais fácil a percepção de alguma alteração. Existem tumores muito pequenos que a gente não consegue palpar, né, que são geralmente tumores abaixo de 1 centímetro, a gente não consegue palpar. E esses tumores é que trazem a certeza de que a gente pode dar a cura da nossa paciente. São tumores muito pequenos, a grande maioria das vezes, quando você faz esse diagnóstico precoce, você tem cura no tratamento da doença. Então, realmente, é extremamente importante fazer o autoexame e não esquecer de fazer a rotina mamográfica, que é o exame de excelência para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Cristina. Me diz uma coisa, na hora que constata que realmente a pessoa está com câncer, aí assim, como é o tratamento? E a família, como pode ajudar? Porque a gente sabe que é doloroso um resultado positivo, né? Na mulher isso tem uma repercussão ainda maior, porque o diagnóstico de câncer hoje a gente sabe mesmo com toda a melhora do tratamento, com toda a sobrevida de uma forma geral, a gente sabe que o câncer de mama, ele mexe com a estética, né? Mexe com a parte sensual da mulher. Então isso realmente causa um efeito psicológico muito negativo. Então hoje é importante a gente dar um apoio à paciente. É uma equipe multidisciplinar, geralmente consta de psicólogos, psiquiatras, né? O médico tem que ter um atendimento bastante humanizado, tem que estar do lado da sua paciente, lutar contra a doença junto com a paciente. E é muito importante o trabalho dos grupos, né, de pacientes que já se submeteram à mastectomia ou que se submeteram à cirurgia oncológica, que tem uma ajuda excelente na reintegração da paciente na sociedade. Então, a gente consta aqui 2 grupos grandes aqui no Natal, que a gente conhece, que é o trabalho lá da Liga, lá, o grupo Despertar, e agora, mais recentemente, o grupo Reviver. Então, essas
mulheres foram já submetidas a cirurgias oncológicas e elas têm assim um papel fundamental e importante também no restabelecimento da paciente, já que a paciente vê pessoas que foram operadas há 10, 20, 15 anos e estão aí uma vida normal e tendo uma qualidade de vida excelente. Doutor, a autoestima, isso se fala nessa questão da autoestima do paciente. E, assim, essa autoestima, quando a gente vê em depoimentos, as pessoas sempre dizem que realmente foi a autoestima, 50% disso, de melhorar. E, assim, a interação, eu acho que a Cristina também quis tocar da família, do esposo, dos filhos, a participação dos amigos nesse processo inicial da descoberta, que é o processo mais doloroso, no desenvolvimento do tratamento da doença e até chegar à cura. Como é que fica a família, os amigos, o marido, os filhos? Esse papel aí do marido é extremamente importante, né? Então o marido, as cirurgias reconstrutivas hoje, eles reconstroem a mama, né? É bem interessante porque aquela fase inicial da mutilação, quando ela é seguida de uma cirurgia reconstrutiva, já melhora bastante a autoestima da mulher. E o marido é um papel extremamente importante, que é o companheiro, é o que está do lado, é o que tem que dar muito apoio ao paciente, então não tem que ter o preconceito que existe às vezes. Então esse preconceito diminuiu bastante depois que a paciente foi submetida à reconstrução mamária. Então hoje a gente indica as reconstruções em pacientes que fazem mastectomia, tem as cirurgias conservadoras que você pode tratar um câncer sem retirar completamente a mama, né? Então isso é um aspecto extremamente importante e principalmente você mostrar à companheira que você está do lado dela, que você está lutando contra a doença, que ela vai reintegrar a sociedade normalmente e vai ter uma vida normal. Doutor Murilo, qualquer carocinho no seio quer dizer câncer ou não? É um nódulo que pode ser tratável com outro tipo de tratamento? Na grande maioria das vezes existem os tumores benignos, né? Então a gente tem uma percentagem altíssima de nódulos que são benignos. Tem os cistos mamários, tem os fibroadenomas, e então esses têm uma frequência maior. Mas é importante a gente também não menosprezar. Então às vezes a pessoa acha que tem um nódulo, atribui a um cisto, a um nódulo benigno e deixa de investigar e deixa de pesquisar mais profundamente. Então é importante que a gente respeite, né, aquele nódulo e realmente você só sossegue depois que você pelo menos fazer uma punção, alguma coisa em termos de diagnóstico. Não é porque é móvel, porque é regular, porque é elástico que a gente vai deixar e vai ficar só apenas acompanhando. Doutor, existe algum fator de risco que possa levar a mulher a desenvolver o câncer de mama? Tem o câncer de mama tem um específico ou tem uma variedade? Tem bem predominante, né, que é o tumor, são os carcinomas, né, que são os tumores epiteliais. Em relação à prevenção, a gente só orienta a paciente para evitar alimentos gordurosos, né, procurar ter uma vida saudável em termos de alimentação, fazer atividade física regularmente. E uma das coisas que a gente tem observado, como o costume da mulher mudou muito nos últimos 50 anos, então é uma das coisas que a gente não consegue atingir. Antigamente as pacientes menstruavam e tinham filhos precocemente. Além disso, elas tinham uma quantidade maior de filhos e elas amamentavam muito mais tempo. Hoje as mulheres têm filhos muito tardiamente. Isso é um fator de risco. Então, quanto mais tardiamente a mulher tiver filhos, mais risco ela vai ter de desenvolver a doença. Então, além da amamentação está bastante reduzida hoje, que se limita à licença do trabalho de 4 a 6 meses, né, a quantidade de filhos também diminuiu. Mas, assim, de uma forma geral, procurar ter uma vida saudável, não comer alimentos gordurosos, fazer atividade física, não ter o IMC que a gente fala, né, o índice de massa corporal elevado, então procurar se manter saudável e magro, né, porque todos os tumores têm relação com a obesidade, né. O Diálogo Rural vai para o seu primeiro intervalo. Nós voltamos daqui a 30 segundos. Não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Rural de hoje, que conversa sobre o câncer de mama e o Outubro Rosa, com o médico mastologista da Maternidade Januário Cico, Dr. Murilo Brito, e Ana Cristina Araújo, que é coordenadora de finanças do Sinteste RN. Dr. Murilo, além do autoexame, quais seriam outros exames que a mulher poderia fazer para tentar ter um diagnóstico precoce? O exame mais importante para o diagnóstico precoce é a mamografia, né? A gente diz que é o exame de excelência para o diagnóstico precoce. Então,
existe uma rotina que a gente não deve fugir, que a partir de 35 a 40 anos a gente tem uma mamografia já inicial, que é a mamografia de base, que a gente chama, e acima de 40 anos, até 70 anos, pelo menos uma mamografia anual. Se a paciente fizer reposição hormonal, independente da idade, ela deve fazer mamografia anual também. E se ela tiver fatores de riscos importantes, a gente pode inclusive começar o rastreamento antes dos 35 anos de idade. Mulheres da família, a mãe, a avó, que é um fator de risco para a pessoa poder ter um tratamento, procurar o médico mais cedo? É um fator de risco importante, principalmente se tiver uma tia, se tiver uma mãe, uma irmã, uma filha, é um fator de risco importante. Mas o mais importante é a gente saber que, mesmo as pacientes que não têm antecedentes familiares ou não têm pessoas na família com câncer de mama, são pessoas de risco para desenvolver a doença. Porque a doença hoje é tão comum, ela é a doença que mais mata a mulher, que hoje a gente considera qualquer mulher acima de 20 anos de risco para desenvolver a doença. Então, os exames de rastreio eles devem ser feitos rotineiramente, e a mamografia a partir dos 40 anos de idade. Doutor Murilo, é uma pergunta assim, esteticamente falando. Uma mulher que tem um seio maior, um seio menor, há essa incidência? Há possibilidade maior de desenvolver o câncer de mama, uma que tem maior do que uma menor? Na realidade, assim, os estudos mostram que a mama esquerda tem um pouco mais de incidência da doença do que a mama direita. Mas a gente não sabe exatamente por quê. Se acha que é porque a mama esquerda é um pouco mais densa do que a direita. Mas, realmente, em relação ao tamanho, nunca vi nada referido. E se poderia ser um norte, digamos assim. O que a gente diz é que as mamas densas, as mamas mais glandulares, né, elas têm um risco maior, porque significa dizer que elas proliferam mais tecido, então elas podem proliferar com atipia. Então, as mamas densas seriam um fator de risco isolado hoje, inclusive, um dos mais importantes. É aquela paciente que tem 50 anos e você vai fazer o exame físico dela ou a mamografia e você acha que ela tem 40 pelo exame físico ou pela mamografia. Ou seja, ela tem uma densidade acima da idade cronológica dela, ou seja, muito distante do que você espera para aquela idade. Então, isso é um fator de risco isolado muito importante. Cristina. Eu fico pensando no Citeste, porque a gente procura fazer essas campanhas de educativas exatamente porque como a gente não sabe essa questão do câncer de mama, assim. O senhor está falando assim coisas que a gente fica pensando, as mulheres precisam ter realmente essa informação. A campanha, o Outubro Rosa, ela tem que abranger mais, tem que realmente atingir essa população. Porque o senhor está dizendo assim, as mamas densas, a idade. Eu fico pensando, o que seria a mama densa? Então, isso é importante. A gente do Citeste insiste em fazer esses programas, porque é o momento que a gente tem a oportunidade de pedir um esclarecimento ao povo. É verdade. O que seria a mama densa? É uma mama que tem bastante tecido glandular. É uma mama que ainda não... Porque quando a mama vai envelhecendo, o tecido glandular vai atrofiando e vai sendo substituído por gordura. Então, essa mama, quando ela sofre uma substituição muito lenta, ela se torna muito densa com o passar dos anos. Então, ela fica desproporcional à idade e à densidade. Então, isso é um fator de risco isolado importante. Então, por exemplo, quando o ginecologista solicita o nosso parecer para fazer reposição hormonal, uma das coisas que a gente mais observa é a densidade mamária, isoladamente, independente de qualquer outra coisa. Se a paciente tiver uma densidade muito elevada para a idade, a gente contraindica pelo menos a reposição convencional. A gente tem vias alternativas, então a gente procura fazer vias alternativas ou até mesmo não fazer. Doutor Murilo, o silicone, o implante de silicone pode ser um fator de risco para que possa desenvolver o câncer de mama? Não, de forma alguma. Silicone, a gente libera o silicone, a paciente pode usar tranquilamente, inclusive não dificulta o diagnóstico da doença, né? Então, a paciente fica completamente segura, né, depois que faz uma avaliação com o mastologista para se submeter à cirurgia de implante de silicone, sem problemas. E qual a importância, assim, a gente falando do câncer de mama, eu só falo muito na questão de procurar um especialista, um mastologista, e aí entra na questão do geriatra também, que participa, que consulta a mulher, o ginecologista. Essa interação, tem que haver essa procura, o médico, tanto o ginecologista como o geriatra, em detectando, buscar o mastologista. Há essa interação entre essas três especialidades? Principalmente com o ginecologista.
a gente trabalha diretamente com eles, né? Então eles pedem muito parecer, né, da nossa posição. Mas é muito importante porque o examinar do mastologista é diferente, porque como a gente só faz isso, a gente tem uma sensibilidade maior, a gente já trabalha mais com câncer, então a gente sabe como fazer esse diagnóstico mais precocemente, a gente sabe os caminhos mais facilmente de fazerem o diagnóstico. Então eu acho que não deve nunca substituir o mastologista por outra especialidade. Logicamente que tem especialidades afins, como ginecologista. Eu sou ginecologista, antes de ser mastologista eu fiz residência de ginecologia, mas hoje já está bem difundida essa cultura de você procurar realmente o especialista daquela área para dar uma opinião sobre aquela coisa. Doutor Murilo, dos tratamentos hoje em dia, há um avanço muito grande no tratamento do câncer de mama, e quais são os efeitos colaterais que estão amenizando e que poderia ser ajudado junto a essas equipes, junto à família? O tratamento oncológico, ele realmente mudou bastante, né? Então, quando a gente fala em tratamento oncológico, a gente está falando na parte da oncologia clínica, né? Que é a parte da quimioterapia, que é onde as pacientes realmente sofrem muito mais. Porque é um período que a gente tem longo, geralmente são 6, 8 meses, em que a paciente não pode deixar de se submeter, né? Porque a quimioterapia é aquela prevenção que você faz de algumas células que possam se desprender do tumor e ir para outros lugares. Então, realmente, é um momento que a gente tem que estar muito próximo do paciente. E os efeitos colaterais mais importantes é febre, é diminuição das defesas, então é um momento que a paciente precisa ficar mais separada de público, né? Evitar lugares fechados, pessoas que estejam doentes, como gripes, porque são mais fáceis, são mais susceptíveis a desenvolver as doenças. Então, elas têm que ficar mais reclusas e com mais cuidado, porque as defesas realmente ficam muito baixas. O Diálogo Rural vai para um pequeno intervalo e, doutor Murilo, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para que, eu acho que talvez é uma curiosidade que muita gente tem, que se o homem pode ter a incidência do câncer de mama, e as mulheres grávidas, né, se pode ter também a incidência, e como seria um tratamento de uma mulher grávida? Dr. Murilo responde no próximo bloco. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Rural de hoje, que conversa sobre o câncer de mama e o Outubro Rosa, com o médico mastologista da maternidade Januário Cico, Dr. Murilo Brito, e Ana Cristina Araújo, que é coordenadora de finanças do Sinteste RN. Dr. Murilo, eu deixei no bloco anterior, desculpe, a questão qual seria a idade da incidência se o homem tem, qual seria a idade, e com relação às grávidas, como é que seria um tratamento especial? Em relação aos homens, a gente tem uma incidência realmente considerável a partir dos 60 anos, então a gente sempre orienta que quando no toque, no autoexame, se ele sinta que a mama está crescendo, ele procure realmente um especialista e ele vai submeter uma mamografia para isso. Existem algumas condições de pacientes muito jovens que têm também uma ginecomastia funcional, que a gente chama, que às vezes o rapazinho, quando ele está ficando na idade púbere, realmente existe um crescimento, às vezes transitório ou até definitivo da mama. Isso aí não tem nenhuma importância porque faz parte do desenvolvimento do adolescente. Mas no idoso, né, depois dos 60 anos, às vezes a gente realmente tem que fazer algum tipo de diagnóstico, tem que fazer mamografia, e é sempre interessante a gente lembrar que existe a possibilidade de desenvolver um câncer de mama também. É bem mais raro, né? A incidência é bem menor, mas existe essa possibilidade. Mas é um tabu com relação aos homens acima de 60 de fazerem o toque? Não, porque não existe essa coisa educacional, né? Então, assim, se fala muito na mulher, do câncer de mama na mulher, e às vezes não se fala que o homem também tem. Mas existe já homens que se preocupam, que sabem que fazem mamografia na forma que é para ser feita realmente. Então, assim, a gente vê uma incidência praticamente existir só depois dos 60 anos, né, que é uma faixa etária mais velha, mas existe. E as mulheres grávidas? As mulheres grávidas, eu oriento a todas as pacientes, antes de engravidar, fazer uma avaliação na mama, né? A gente tem que lembrar que a partir da segunda fase da gestação, em que os hormônios e a placenta, eles produzem uma quantidade de hormônio muito grande, então isso faz com que os tumores, eles tripliquem, né,
de tamanho, eles aumentam bastante e como a gestante é uma paciente que é um pouco imunodeprimida, de uma certa forma, e o diagnóstico geralmente é tardio porque a mama fica túrgida, a mama fica mais difícil de examinar, às vezes ela fica em segundo plano. Então, às vezes esse diagnóstico é feito tardiamente. Então, é importante lembrar que a gestante, antes de engravidar, tem que fazer uma avaliação na mama. E o tratamento é o tratamento comum? O tratamento é o tratamento convencional. Geralmente a gente evita de fazer radioterapia, né, porque a radioterapia influencia, mas a paciente pode submeter tanto a cirurgia como o tratamento quimioterápico, né, e o tratamento radioterápico pode ser feito até 6 meses após a cirurgia. Então, concluindo, a gente não tem nenhum problema de tratar a gestante com câncer de mama. Cristina. Me diz que, fora o autoexame, onde você há a possibilidade de diagnosticar o nódulo, tem alguma outra forma assim, de você desconfiar que possa estar com um nódulo, dor na mama? Alguns sintomas que poderiam levar isso? Assim, a mama doendo muito. É, aliás, dói, o câncer faz que a mama doa? Não existe uma relação de dor com o câncer de mama, é muito pelo contrário. Apenas 5%, em média 5% dos tumores de mama são dolorosos. Mas existem outros sinais que podem chamar a atenção, como por exemplo, o repuxamento do mamilo, né? Ou é aquele mamilo que fica ferido e não cicatriza, uma mama aumentando e outra sem aumentar, uma retração que você veja, um puxamento da pele. Um líquido talvez. Um líquido saindo pelo mamilo, um edema na pele, né? Então, uma ferida que não cicatriza. Então, todos esses sintomas, esses sinais, eles podem traduzir também um câncer de mama que você não palpa nódulo, mas ele se traduz por um sinal desse. Então, todos esses sinais são importantes da gente investigar. Doutor Murilo, durante o Outubro Rosa, nesse mês agora, além da abertura que houve agora dia 2, há alguma outra programação assim, de importância, claro, grande importância para o público feminino? Isso. Nós fizemos a abertura dia 2, foi realmente bastante prestigiado, foi muito interessante, alguns depoimentos do grupo Reviver. E aí, agora nós estamos com um mutirão que vai ser realizado dia 22, uma quarta-feira, lá nas dependências da Maternidade Escola Januário Cico, onde todos os ambulatórios, a partir das 8 horas até 17 horas, vão estar abertos para o atendimento das mulheres que queiram fazer exame das mamas. Na oportunidade vão ser oferecidos também mamografia e ultrassonografia imediata. Então, realmente é bastante interessante, porque além de você submeter um exame, você vai ter a disponibilização de 2 exames que são extremamente importantes para o diagnóstico precoce, que é a mamografia e a ultrassom. Então, dia 22, que é uma quarta-feira, na Maternidade Escola, no ambulatório, a gente vai disponibilizar esse tipo de atendimento. A partir de que horas, doutor Murilo? A partir das 8. E fica aberto a qualquer pessoa que queira realmente se submeter ao exame das mamas. A única reivindicação que a gente pede é que a paciente leve a carteirinha do SUS, porque vai ser registrado lá esse atendimento, somente. Vai ter número de vaga? Na realidade, a gente deixou uma demanda aberta, porque são 20 ambulatórios abertos, só para atendimento das mamas, ou seja, naquele dia, na maternidade, as outras subespecialidades da ginecologia não vão ser atendidas, vai ser atendidas apenas as pacientes que queiram submeter ao exame das mamas. Doutor Murilo, e o exame, a gente falando assim, vai ter esse dia 22, mas a população em si, a mulher, tem acesso facilmente pelo SUS, pelo sistema, principalmente no interior do estado, ao exame do câncer de mama? No interior do estado é mais limitado. A gente sabe que pela quantidade de mamógrafos que a gente tem, é bem menor do que a população realmente do nosso estado. Mas aqui na cidade, né, no Grande Natal, a gente já tem uma quantidade boa de mamógrafos. E o importante, na realidade, é a gente fazer o monitoramento, né, desses mamógrafos, as pessoas responsáveis que consigam manter um padrão de qualidade e de realização de exames rotineiramente. Porque como são equipamentos que são caros, que dependem de muitos outros fatores para fazer um funcionamento daquele equipamento, é importante aquela manutenção preventiva, aquela manutenção rigorosa, para que não se deixe de fazer a rotina. Mas aqui hoje, lá em Natal, a gente já oferece vários serviços, e o serviço da maternidade escola é um serviço completamente SUS. Então, a paciente chega com requisição, ela consegue fazer a mamografia sim.
Há uma dificuldade, doutor, a gente fala muito assim nessa questão da acessibilidade à mamografia, mas no interior do estado, a mulher está consciente dessa questão da campanha. Por exemplo, o Outubro Rosa vem atingir também, o senhor vê nessas estatísticas desses 20 anos, dos 20 anos da campanha, pessoas do interior, as mulheres do interior, dos rincões mais afastados procurarem? Completamente, elas fazem totalmente o tratamento aqui, né? Então, hoje a gente tem um hospital de referência lá da Liga, que tem um tratamento oncológico completo, e essas pacientes, elas têm como, já faz muitos anos, né, que a Liga atua, então as pacientes vêm do interior por falta de atendimento mesmo e vêm se consultar aqui nas áreas de mastologia, cabeça e pescoço, cirurgia oncológica, urologia. Então, todas essas pacientes, elas se deslocam para a cidade, porque realmente não existe nenhum polo, né? Hoje a Liga tem um serviço lá em Caicó, que realmente está funcionando, já começou há alguns anos, está funcionando bem, mas a demanda é muito alta. Inclusive vem até de estados vizinhos para se submeter a consultas lá na Liga Caicó. Doutor Murilo, a rede básica de saúde teria uma grande importância nessa questão desse trabalho? Extremamente importante. O problema é que a rede básica realmente deixa muito a desejar, né? Então a gente vive um momento difícil na rede básica. Hoje a maternidade escola tem uma overbooking, né, de 40% no atendimento das gestantes do nosso estado. Então, realmente a gente trabalha com a nossa capacidade, acima da nossa capacidade, porque os partos não são realizados onde deveriam ser, ou seja, na origem, né? Então, tanto partos do interior como da própria cidade, muitas vezes são desviados para a maternidade escola por falta de inúmeras questões que deixam de ser realizadas, né? Então, isso nos causa um desconforto muito grande, porque a maternidade fica realmente lotada e a gente não tem nem como atender de uma forma confortável. Humanizada, né? Mas as pacientes, por incrível que pareça, a gente já fez várias pesquisas, elas realmente se sentem bastante confortáveis na maternidade escola Januário Si. Doutor Murilo, nós temos apenas 30 segundinhos, as suas considerações finais, para chamar para esse mês tão importante para as mulheres e para os homens também, que afeta toda a família, digamos assim. É verdade, gente. Então a gente tem aquela coisa de não vai acontecer comigo, né? Então a gente se defende muito dessa forma. Principalmente o homem, né? O homem é mais resistente à realização de exames. Então a gente tem que lembrar que todas as doenças, né, quando a gente faz um diagnóstico precoce, quando a gente trata antes das consequências de um diagnóstico desse ou de um evento, a situação fica realmente bastante confortável na sobrevida, na cura, né, na qualidade de vida. Então vamos lá, gente, vamos fazer o diagnóstico precoce, que é muito importante. Doutor Murilo Brito, que é mastologista da maternidade Januário Si, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo por Hora. Obrigado e agradeço ao Sinteste sempre colaborando com a questão educativa das doenças e da saúde do nosso estado. Ana Cristina Araújo, coordenadora de finanças, também obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Muito satisfeita com essa resposta, doutor Murilo. A nossa base agradece. Obrigado. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, e no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.